Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um mover. Durante esses 12 anos, nós nunca passou pela nossa cabeça que um dia nós iríamos entrar nos estádios, iríamos entrar no Goiânia Arena. É muita graça tudo que nós vivemos no passado. Mas sabe de algo? Não acabou. O Senhor tem coisas ainda maiores para fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Na vida dos radicais livres, na vida da videira, coisas grandes o Senhor tem para fazer. E sabe, é sobre esse desfecho, sobre esse momento tão oportuno é que eu quero falar hoje. Você precisa estar preparado, com os olhos atentos, abertos, para ver aquilo que Deus vai fazer. No próximo sábado, no dia 5, nós estaremos juntos das 14 às 20 horas. Coloque aí na sua agenda. Você também, líder de célula da rede de adultos, deve estar participando desse mover. Nessa semana, nós vamos fazer um jejum mundial. Cada dia da semana vai ter um país responsável, uma região do Brasil responsável. Mas na quinta-feira, todos os radicais livres do mundo inteiro, vamos jejuar juntos. Amém, irmãos? Isso vai ser poderoso, é um tempo poderoso que nós estamos vivendo. E eu queria te despertar para isso. Além da conferência, nós teremos um mover de salvação. Nós teremos ali 40 minutos que nós vamos orar por aqueles que estão nos visitando, expulsar seus demônios, batizá-los em nome do Espírito Santo, amém? Eu creio que o Senhor vai fazer um grande mover. Então se prepare para isso, sabe? Seja um catalisador, chame as pessoas, seus familiares, use essa ferramenta tão oportuna que é a conferência para esse grande mover. Um outro recado é que nós estamos fazendo as inscrições, e além de fazer a inscrição, você vai estar concorrendo às palavras de 12 anos e mais um iPhone 11, amém? Aqueles que se inscreverem somente, tem que fazer a sua inscrição, é gratuito, não paga nada, mas tem que fazer a inscrição. Nós queremos ver, irmãos, um grande mover. Aleluia! Sabe, irmãos, que no passado, o Senhor Jesus, ele viveu também um grande mover nessa terra. E houve aqui também homens frios, a Bíblia os chama de fariseus, que eles também não queriam participar da brincadeira. Quantos creem que nós estamos vivendo uma grande brincadeira com o Senhor Jesus, amém? No bom sentido. Você foi chamado para viver essa alegria no Espírito. E a Bíblia fala em Marcos a respeito dessas crianças que não queriam brincar. Elas estavam na praça, mas elas não brincavam. Era tempo de se alegrar e não se alegravam. Era tempo de chorar e não choravam. Não queriam viver a vida da igreja. E sabe, os fariseus, infelizmente, apesar de serem bons dizimistas, apesar de serem, entre aspas, bons crentes, não viveram o mover de Deus. Perderam o mover de Deus. Por isso eu quero te convidar hoje, independente da sua circunstância, do que você tem passado, da sua idade, entre no mover de Deus. Faça parte daquilo que o Senhor está fazendo hoje, no nosso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Há um mover sendo liberado sobre nós. Quantos creem nisso? Diga amém. O mundo inteiro está passando por uma tempestade. Apesar de o diabo ter se levantado, obviamente é o diabo que tem colocado essa enfermidade, essa doença, e esse tempo tão difícil. Eu quero te dizer algo. Deus não deixou de operar. Amém? Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado? Fala para ela: Deus continua operando, ontem, hoje e amanhã. Sabe, irmãos, independente do problema, da situação, da pandemia, o Senhor continua operando e Ele vai continuar usando a igreja, dia após dia. Ele quer te usar na sua casa, Ele quer te usar no seu trabalho, Ele quer te usar na sua escola, Ele quer te usar por onde você estiver. Mas nós precisamos crer nisso. O diabo quer nos assustar, o diabo quer gerar pânico, o diabo quer nos paralisar, mas nós precisamos entender, há um mover, o Senhor está fazendo um mover para aqueles que querem, para aqueles que estão dispostos a serem usados por Ele. E quando nós falamos de tempestade, qual o primeiro versículo que você lembra, ou qual contexto bíblico que você lembra de tempestade? Com certeza eram os discípulos ali no meio daquela tempestade,
e é sobre esse texto, que é muito conhecido, talvez você já leu ele muitas vezes, mas eu quero trazer uma nova ótica hoje, uma visão para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero que você seja despertado hoje, meu irmão. Não converse com a pessoa do seu lado, porque essa palavra ela é muito profética. Ela é uma palavra que ela fala muito a respeito do que estamos vivendo e de como serão os próximos dias. Você precisa estar atento para aquilo que Deus está fazendo. Amém, irmãos? E eu quero falar com você a respeito disso. O texto, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 45, a Bíblia conta esse momento dessa tempestade, de como aconteceu esse contexto. Vamos ler? Olha só, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Guarda essa palavra Betsaida, amém? Mas ali a Bíblia também fala uma palavra que eu sublinhei. A Bíblia está falando que Jesus teve que compelir os discípulos. Isso fala do quê, irmãos? Que Jesus teve que forçar um pouquinho. Vai, meu filho, vai lá. E os discípulos parece que não queriam ir, mas Jesus insistiu com eles. Vai, vocês precisam ir. Vai cumprir o ide, o mover de Deus. Mas pega aí, Senhor, parece que ali vai ter uma tempestade. E o Senhor está me mandando ir para o mar, para atravessar ali o mar. Não era bem um mar, era um lago, mas tão grande que é chamado de Mar da Galileia. Tamanho ele era. E os discípulos tinham que atravessar. Mas sabe de algo? Parece que está trovejando. Parece que vai cair uns raios, uma chuva, uma tempestade está vindo por aí. Mas Jesus fala o quê? Vai. Eu estou dando a palavra, eu estou garantindo, então vão. E os discípulos então, eles ficaram meio que resistindo, e por isso Jesus teve que compelir ali. Amém, irmãos? Mas o destino era Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar. Olha, no meio do mar. Sabe que existe uma curiosidade aqui. Se você for pesquisar o tamanho, né, desse mar, o tamanho que tinha aqui, né, esse lago de Genezaré, que também era chamado, ele tinha em média 21 quilômetros por 13. Alguns outros livros falam de 14 quilômetros por 22, mas era uma distância longa. Para você chegar até o meio, no mínimo, eles estavam ali a uns 7 quilômetros da praia, da areia. Estão me entendendo, irmãos? Estão me acompanhando? Agora, 7 quilômetros, 8 quilômetros. É mais ou menos qual a distância? De carro, você deve levar aí nesse trânsito hoje, de carro, uns 20 minutos a 30 minutos para você percorrer esse caminho. Agora, os discípulos tinham carro? Sim ou não? Eles tinham barcos. Era no remo mesmo. Tinha motor? Não tinha, era no remo. Então, se de carro hoje, né, nossos carros que são tão evoluídos, demorava quase 30 minutos, imagina então de barco. O tempo que demorava. Não é à toa, irmãos, que o Senhor despediu deles ali, ainda era de dia. Mas vamos continuar a nossa leitura. E eles sozinhos em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém, irmãos? Quero me deter sobre esse texto com vocês. Olha, isso não é um texto comum. Aqui aconteceu coisas extraordinárias. Nós precisamos lidar com esse texto de uma maneira extraordinária. Em primeiro lugar, antes disso aqui, houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Os irmãos lembram? O Senhor Jesus transforma, né, os pães e os peixes ali, 5 pães e 2 peixinhos, em milhares de milhares.
alimenta ali milhares de pessoas, ao ponto dessas pessoas comerem, se fartarem e ainda sobrar 12 cestas cheias. Sobrou alimento, foi um milagre extraordinário. Então nós não podemos lidar com essa história de maneira vã. Depois ele envia os discípulos a uma tempestade enorme. Acontece ali no meio do mar da Galileia, esse período difícil. Já não bastava isso, eles veem Jesus de madrugada, no meio daquelas ondas terríveis. Você já parou para imaginar? Vem aqui comigo, me imagina comigo, irmãos, Jesus andando no meio das águas, e a Bíblia fala que tinham ondas gigantes. Eu não sei se ele estava por cima das ondas, ou se ele estava no meio e as águas vinham sobre ele e não tocava nele, mas imagina a cena, imagina você no meio de uma madrugada, sem luz, sem farol nenhum, sem lanterna, mas você vê Jesus ali no meio. Por isso que eles ficaram atemorizados. Aos olhos naturais isso deveria trazer temor, mas nós precisamos ser espirituais aqui. Pedro, ele olha com medo e ele fala: é um fantasma. Mas depois de perguntar se era um fantasma, ele pergunta: mas eu posso ir também, Senhor? E Pedro acaba, andando sobre as águas. Então coisas sobrenaturais aconteceram ali que eu quero falar mais na frente. Mas perceba algo, presta atenção. Aqui existem 3 histórias. É uma história só, um contexto só, mas eu quero separar em 3 para você ter entendimento. O antes, qual que é o antes? A multiplicação dos pães e dos peixes. Você precisa entender esse milagre. Guarda esse milagre aí, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, porque ele é de extrema importância. No meio, houve uma tempestade. Houve um momento de dificuldade, houve uma pandemia, houve um momento onde eles não tinham controle nenhum da situação. Mas depois, o que aconteceu depois da tempestade? Está aqui algo profético para nós. O que vai acontecer depois dessa tempestade? O que vai acontecer com a sua família, com a sua célula, com a videira Garavela, com a igreja videira, no mundo inteiro? O que vai acontecer conosco depois dessa tempestade? Nós precisamos estar atentos. A Bíblia, ela é atual. Ela é mais atual do que essa câmera que está me filmando agora. Ela é mais atual do que essa cadeira que você está sentando. Ela é mais verdadeira do que o irmão que está do seu lado. Amém, irmãos? A Bíblia, ela é para hoje. Esse contexto aqui é para nós. Mas vamos lá, eu ainda quero falar a respeito desse contexto. Olha, a Bíblia fala, essa história ela é tão interessante que ela é contada em 3 evangelhos. É tão sobrenatural que não dava para um evangelho só ser contado, só um evangelista não conseguia. Então ela foi contada de 3 lados, a mesma história. E por isso eu quero ir para um outro texto com os irmãos. Está lá em Marcos 6,45. Aí em Marcos 6,45, nós vamos analisar novamente. A palavra Betsaida, ela significa casa de peixe. Eu tinha falado para você guardar essa palavra. Deus tem falado muito comigo a respeito dos peixes esses dias, amém? Peixes fala de multiplicação. Há um mover vindo sobre nós. Visualize muitos peixes pulando no seu barco nesses dias, amém, irmãos? O Senhor escolheu cada um dos peixes. Hoje eu estava preparando a palavra e meu filho, lá em casa tem um aquário, ele veio me perguntar: por que alguns peixes morreram e outros não? Alguns pareciam ser tão fortes, tão ágeis, outros pequenininhos, mas eles sobreviveram. E está lá há tantos meses. Deixa eu te contar algo. Esse mundo não é para o mais forte, não é para o mais rápido, mas é para os escolhidos, amém? Você é escolhido? Então se prepara para uma grande colheita. Betsaida aqui significa casa de peixes. E a Bíblia, então, ela fala a respeito desse... o Senhor está impelindo, os discípulos a desfrutarem disso. Eles estavam ali no meio do mar, a 7, 8 quilômetros de distância. Jesus despede deles de dia. A tempestade vem na 4ª vigília da noite. Quando a Bíblia está falando da 4ª vigília, ela está falando na hora mais escura. A primeira vigília era das 6 às 9 da noite. A segunda era das 9 à meia-noite.
A terceira da meia-noite às 3. A quarta era entre 3 horas e 6 horas da manhã. Era a hora mais escura, a hora mais fria, a hora onde a tempestade viria e iria provocar mais desastre, vamos dizer assim. Nós não estamos aqui falando, irmãos, sabe que nós não estamos dentro de uma bolha gospel, onde nenhum mal vai nos atingir. Eu posso te dizer, eu mesmo e a minha casa, nós, infelizmente, contraímos o coronavírus. Talvez muitos dos nossos irmãos aqui, muitos pastores, mas o que eu tenho para te dizer hoje, é que você pode até passar pela fogueira, pela fornalha, mas você não vai se queimar, amém, irmãos? Você pode até ser jogado na cova dos leões, mas vai ter um anjo lá para fechar a boca desses leões, amém? Você precisa crer nisso. Esse tempo de pandemia tem atingido a toda a sociedade? Sim, mas nós vamos ser livrados do mal, você pode ter certeza. E no meio da tempestade, como que você deve agir? O que você tem que fazer hoje? Como agir no meio disso tudo? Qual a atitude que eu tenho que tomar? Talvez alguns até morreram, mas você pode ter certeza, se morreu, é porque concluiu o tempo dele. Eu sei que nós sofremos com alguns, nós sentimos falta, mas você pode ter certeza, a morte é lucro para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Para aqueles que estão no Senhor, é só uma passagem. Você acha que eles vão sentir falta desse mundo, dessa terra? Eles vão estar com o Senhor, estão com o Senhor agora. Se essa palavra hoje é para te servir de conselho, então receba, meu irmão, de consolo. Receba agora. O Senhor é quem cuida dos seus. Ninguém vai ser tirado de você sem que haja um propósito. Simplesmente creia. Toma posse disso e se alegre. Bem-aventurados aqueles que estão com o Senhor. Amém, irmãos? Traga à memória aquilo que te traz esperança. No meio da tempestade, Ele é o mesmo, Ele está conosco. Há 2 pontos de vista aqui. Aqui no final, a Bíblia fala que ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Esse milagre dos pães aqui é o mesmo milagre que eu estou te dizendo. Jesus lá atrás havia transformado 5 pães e 2 peixinhos em milhares de milhares. Mas os discípulos aqui estavam com medo, por quê? Porque não compreenderam o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Nós temos 2 pontos de vista aqui que eu quero trazer a sua atenção, meu irmão. O ponto de vista dos discípulos. Eles pensaram que era um fantasma e por isso que estavam com medo. A conclusão deles era essa: nós estamos com medo porque está à noite, está a hora mais escura, está frio, a tempestade está entrando dentro do barco e nós estamos vendo um fantasma. Esse é o motivo do nosso medo. Mas a Bíblia está falando que o medo deles era por outro motivo. Sabe por que vocês estão com medo? Porque não creram no milagre dos pães, porque não compreenderam o milagre. Medita no milagre. O mesmo Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai continuar fazendo. Mas no meio da tribulação, a nossa tendência é o quê? É esquecer tudo que Ele fez lá atrás. Você esqueceu da onde que Ele te tirou? Você esqueceu que você não tinha futuro nenhum? Você esqueceu que você era estéril e Ele te curou? Lembra agora que Ele te curou do câncer, que Ele te deu uma esposa, Ele te deu um marido, Ele te deu filhos. Lembra dos milagres que Ele já fez na sua vida no passado. Por que os discípulos estavam com medo? Porque tinham se esquecido do milagre que o Senhor tinha feito há pouco tempo, poucas horas. O Senhor tinha feito um grande mover ali e eles não tinham meditado. Sabe, irmãos, nesses dias, medite no poder de Deus. Medite no poder de Deus, o quanto Ele é poderoso para fazer. O que é impossível para Ele? Nos dias em que o diabo tenta te atacar lá na sua casa, lembra dos moveres que Ele fez lá na sua casa. Lembra de quantas vezes você já experimentou de milagres, de batismo no Espírito Santo, de ver sua casa orando, de ver a sua família se rendendo diante do Senhor,
de ver os seus filhos ali adorando o Senhor, ver os pais se convertendo. Lembra dos milagres, medite no poder de Deus. Nós também estamos passando por uma tempestade, mas nós precisamos meditar no milagre dos pães e dos peixes. Sabe o que significa os pães? Fala de provisão. Pão fala de suprimento. Antes da tempestade, irmãos, presta atenção nisso aqui. Antes da tempestade, Jesus ele deu o suprimento, Jesus ele deu o pão. Jesus ele já deu tudo que você precisava. Não, eu vou te abençoar primeiro, para que depois venha a tribulação, depois venha a tempestade. Não vai faltar nada na sua casa. O suprimento já foi dado. E os peixes? Eu vou falar sobre os peixes daqui a pouco. Mas presta atenção nos pães. Sério, irmão, você acha que é comum, em tempo de pandemia, a maior oferta missionária? Você acha que isso é comum? Isso é sobrenatural. Isso é o Senhor mostrando que essa obra não é de homens. Essa obra é dele. No tempo em que talvez o Brasil esteja na maior crise que já existiu, é um tempo onde nós temos a maior oferta missionária. Você precisa ver que essas coisas são espirituais. Nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos ver as coisas, irmãos, da ótica de Deus. É tempo de crise? Sim, para o mundo lá fora. Nós vamos prosperar, porque o Senhor já tem cuidado de nós. O Senhor já liberou os pães, o Senhor já deu suprimento, o Senhor deu suprimento para a sua casa, para a sua empresa, para a sua família, para os seus filhos. Não vai atrasar o mover de Deus, a sua célula vai multiplicar, o mover de Deus está na sua casa, por onde Ele passar. Meu irmão, não importa o que você esteja passando, só coloca Jesus na equação. Essa semana eu fui surpreendido pelo mover de Deus. O pastor pediu para fazer um relatório, para apresentar para ele. Ainda não apresentei, mas eu fiquei surpreso. Sinceramente, eu sabia que tinha crescido, mas eu não esperava tanto. Sério. Depois que eu vi o relatório, eu comecei a chorar. Tamanho foi o avivamento na minha rede. As multiplicações aconteceram de forma tão sobrenatural que eu não consegui visitar todas. Até agora. Já tem célula que está tendo que reunir porque eu não consegui visitar todas as multiplicações. Em tempos de crise, o Senhor continua operando. Só que você precisa crer nisso. O que o diabo quer te convencer? Que está tudo acabado? Que a minha casa não tem jeito? O meu casamento não tem jeito? Meu marido saiu de casa? Acabou? Você precisa crer que Deus ainda está operando. É no tempo de caos é que o Senhor faz. É no caos é que Ele age, é no caos é que Ele move. Você precisa entender, é na quarta vigília que o Senhor vai mover. Não medite na morte. Não medite no Covid. Não medite nas falácias do diabo, nas más notícias. Te confesso que quando eu fiquei em quarentena, mas teve um dia em que eu supitei. Sabe quando você supita de tanta notícia ruim? Tanta gente falando negócio, e toma remédio, toma isso, faz isso. E chega uma hora em que a gente passa a meditar tanto no mal, que você tem que tomar uma atitude. Confesso para os irmãos, estava lá para o 13º dia, eu supitei. E hoje eu vou para a oração. Eu vim para a oração, cheguei aqui, graças, ainda bem que estava acontecendo aqui no auditório principal. Falei, não vou tocar em ninguém, já vou subir, vou ficar quieto na minha. E eu fiquei aqui quietinho, e os pastores longe, e já estava no final já da quarentena, eu estava orando. Mas sabe que teve uma irmã que sabia que eu estava com coronavírus. Ela levantou da cadeira dela, subiu aqui, impôs a mão, e eu, meu Deus, essa irmã está fazendo o que da vida dela? Sabe o resultado? Ela não pegou. Mas eu fui curado, em nome de Jesus, amém? Eu fiquei impressionado com a atitude de fé dela. Eu te confesso que eu fechei a boca e fiquei prendendo a respiração, para não atingir a minha irmã. Mas sabe, medite no quanto o Senhor pode te usar. Você já parou para imaginar? Medite naquilo que o Senhor tem para fazer. Medite no poder de Deus, Ele vai fazer de novo. Lembra dos milagres que já aconteceram antes. Medite na paz e na alegria que vai ser restaurada na sua casa, no seu lar, no seu casamento. Medite naquilo que o Senhor tem para fazer na vida dos seus filhos.
Você precisa meditar nessas coisas. Sabe, talvez alguém aqui perdeu. Está aqui um casal muito amado por mim, pela minha família. Perdeu os pais. Confesso que eu não consegui chegar a tempo no velório, mas eu orei por eles. E sabe que quando eu estava orando, pelo Elcio e pela Lu, o Senhor me levou a orar pelos filhos deles. Os pais se foram, já estão com o Senhor. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Vamos olhar para frente. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida dos filhos, na vida dos netos. Eles deixaram um legado. Que esse legado continue. Olhe para frente. Traz à memória aquilo que te traz esperança, meu irmão. Não fique preso à morte. Medite naquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Os peixes aqui, fala da casa dos peixes, fala da multiplicação. É no meio de uma pandemia como essa, é que nós somos alargados. É quando o Senhor está nos levando a águas mais profundas ainda. Mas uma grande colheita virá. Se prepare, irmãos, uma grande colheita virá. Em Mateus 14, 28. Passa aí para mim, por favor. A Bíblia fala, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro meditou. Pelo menos ele meditou, ele creu: Senhor, é tu. Então me manda aí nas águas, porque se é o Senhor, eu vou conseguir andar. Se é mesmo o mestre, se eu vou pisar nessa água e vai acontecer um milagre. Isso foi fruto de uma meditação. Pedro levou a sua mente cativa à palavra, aquilo que Deus poderia fazer naquele momento. Próximo slide para mim. A Bíblia também diz em Marcos 6, olha só, versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo por toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades, nos campos, nas casas, nos estádios, onde quer que ele entrasse, ali vai haver um mover. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, Jesus está com você. Ali vai haver um mover sobrenatural. Onde Jesus entrava, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Há um mover, há um mover. Você tem a essência, você tem Jesus. Por onde você passar, meu irmão, os enfermos serão curados. Você precisa crer. Esse é o tempo da oportunidade. Esse é o nosso tempo, é o tempo que Ele nos escolheu para sermos usados, irmãos. Há um mover vindo sobre nós. Você precisa entender. Esse era o destino final. Deus está nos levando para o maior avivamento que nós já vivemos. Nós achávamos que entrar no Serra Dourada com 50 mil jovens foi muita coisa. Mas sabe, o Senhor está nos despertando hoje para um mover nas casas. O diabo tentou nos destruir. O diabo tentou nos atacar dentro das nossas casas. Mas depois que essa tempestade passar, irmãos, prepara. Prepara, porque grandes coisas estão vindo. O maior batismo que nós já fizemos vai acontecer. Nós cremos em 10 mil jovens. Os maiores encontros virão depois que essa tempestade passar. Tem um mover depois dessa pandemia. Deus está chacoalhando o mundo. E você precisa entender isso. Ele está chacoalhando o mundo. As pessoas estão clamando: me ajuda. Me dá o que te faz ser tão feliz no meio dessa pandemia. Me dá o que te faz andar tão em paz. Eles não conseguem entender. Vamos pregar. Mas não é só em Goiânia. O Senhor vai nos levar para o mundo afora. Amém, irmãos?
Você tem noção de que essa conferência ela já vai ser, pelo cálculo, nós já alcançamos 34 países. Eu estou falando pelo cálculo humano, pelo cálculo nosso. Mas e o que o Espírito tem para fazer através? E o Espírito? Porque Ele é quem move, Ele é quem leva, Ele é quem faz. Lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 48. Volta lá para mim, por favor. Marcos 6, 48. A Bíblia, aqui ela fala que Jesus quase passou direto. A Bíblia fala que na quarta vigília da noite veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. O que significa isso aqui? Vamos voltar de novo nesse momento. Jesus ele estava no meio do mar, as águas, uma batendo nas outras, as ondas batendo, e Jesus estava ali no meio passando. Os discípulos estavam atônitos no mar, amedrontados. Jesus estava o quê? Continuando passando. Ele ia passar direto. A Bíblia está falando que ele estava tomando a dianteira. Isso fala de quê? Jesus queria passar direto? Não. Jesus não queria passar direto, mas Jesus queria o quê? Jesus ele queria ser convidado. Projeta para mim Lucas 24, 28. Não está aí no PowerPoint. A Bíblia conta a história dos discípulos que estavam a caminho de Emaús. E aqui, Lucas 24, 28, a Bíblia fala que aconteceu a mesma coisa. Jesus estava passando no caminho. A vontade dele era o quê? Entrar na casa e fazer o mover. Jesus queria fazer os milagres, mas ele estava passando. E se os discípulos não pedem, não convidam, ele ia passar direto. A Bíblia fala ali, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Ele fez menção que ia continuar o caminho afora. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E sabe que ali aconteceu um mover. Eles tomaram pão, beberam do vinho, tiveram a presença do Senhor com eles. Isso também, nós precisamos aprender algo com isso aqui. Jesus ia passar ali direto. Os discípulos precisavam de um milagre. Mas nos dois casos, os discípulos chamaram Jesus. A tempestade não é de Deus, meu irmão. Ela vem na quarta vigília da noite, na hora mais escura. Essa tempestade fala do diabo trazendo depressão, tristeza, violência, abusos. Nesse tempo de pandemia, onde muitas pessoas estiveram em quarentena, quantas violências não aconteceram? Quantos lares não foram destruídos? A crise veio nas finanças, veio na política, o pânico tomou muitas casas, mas Jesus ele vem sempre na hora mais escura. Basta o quê? Nós o convidarmos. E hoje eu quero te convidar, meu irmão, a chamar por Ele, a clamar por Ele. Por que nós estamos orando e jejuando durante essa semana inteira? Por que nós vamos fazer um jejum mundial? Porque nós queremos a presença. Porque nós queremos ver Jesus entrar nessas mesmas casas que o diabo tentou escravizar, que o diabo tentou destruir. Nós queremos ver o Senhor Jesus restaurar. Ele vai restaurar, Ele vai fazer um milagre. Ele não quer passar direto, você pode ter certeza. Ele quer ser convidado. Você pode falar isso aí agora no seu lugar? Fala, Jesus entra na minha casa. Fala, Jesus entra na minha empresa, entra no meu trabalho, entra na minha família, entra na vida dos meus filhos, dos meus pais. Ele quer ser convidado, Ele quer ser constrangido, assim como aconteceu ali com os discípulos em Emaús. Não foi Ele quem colocou essa doença, mas deixa eu te dizer algo. Ele quer usar essa doença, Ele quer usar a hora mais escura para se encontrar com você. Jesus tem compaixão. Jesus não consegue ver os seus filhos vivendo tristeza, depressão, sem se constranger. Só chama por Ele e Ele vai entrar no seu barco. Muitos casamentos que foram abalados,
brigas, confusão. Todas as vezes que houve uma perseguição na Bíblia, Jesus ele trouxe o mover para dentro das casas. Sabia disso? Lá em Atos, quando a igreja estava sendo perseguida, o que aconteceu? Parecia que a igreja ia acabar. A igreja foi para as casas. Foi para o subsolo. Eles se reuniam escondidos ali. Hoje, nós estamos vivendo uma tempestade nesse mundo. As nossas igrejas no Peru ainda nem podem reunir. Lá é totalmente proibido. Um peruano que anda comigo estava me contando que a irmã dele foi violentada porque saiu de casa. Olha, para você ter ideia do tamanho que está a perseguição contra a igreja lá. Mas sabe de algo? Deus quer começar a mover nas casas. O diabo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Vai acontecer um mover sobrenatural nas casas. Onde o diabo oprimiu, o Senhor vai agir. Mas a coisa mais importante é que nós precisamos convidá-lo. Ele está dizendo, eu quero participar, eu estou só esperando o seu convite. Jovens, que muitos, talvez até estão aqui, um dia falaram, visualizaram, tiveram visões, que iriam participar das nossas conferências. Pastor Naor estava contando que muitos procuravam ele, falando, pastor, eu tive uma visão, que um dia eu vou pregar na conferência junto com o senhor. Deixa eu te contar, chegou o tempo, é agora. Vocês vão pregar na conferência junto com o pastor Naor, o pastor Luiz, amém, irmãos? Esse é o tempo. Esse é o tempo que nós não imaginávamos. O pastor Naor falou que ele ficava assim, nossa, mas é muitos irmãos que estão tendo essa visão, né? Eu não sei se vai ter espaço para tanto pregador aqui. Ele não entendia naquela época, mas hoje ele entende. O Senhor está chacoalhando a igreja nesses dias. Ele está peneirando. Nós passamos por uma peneira. Sabe o que significa a peneira? Na obra, a peneira é quando o mestre de obra ali, o pedreiro, ele chacoalha a peneira para ficar somente os grãos de areia mais preciosos. Os pedregulhos são jogados fora. Sabe que nós passamos por uma peneira. Mas Jesus, ele separou você. Se você está aqui hoje, meu irmão, entenda que você é separado. Amém? Nós não perdemos ninguém. O Senhor tirou daqui do nosso meio. O Senhor tirou alguns que não queriam fazer parte. Que em nome de Jesus eles continuem a obra em outro lugar. Que a obra continue através deles. E eles entendam o que é o mover de Deus. Nós não vamos tacar pedra em ninguém. Mas eu quero te dizer, houve sim uma peneira. Assim como houve com Pedro. O Senhor Jesus disse para Pedro, olha, o diabo quer te peneirar. Mas o que Jesus fez? Eu vou te contar agorinha. Jesus então, irmãos, ele envia os discípulos e ele vai orar. Em Marcos 6,45, vamos ler lá. Projeta para mim, Marcos 6,45. Pode ser aí mesmo. A Bíblia fala, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Jesus foi orar. Jesus ora por você, meu irmão. Deixa eu te contar algo. Sabe aquele milagre que às vezes você nem está esperando? Que de repente chega. Jesus está orando por você. Sabia disso? Jesus ora pelos seus. Jesus ora pelos seus discípulos. Jesus ora pelos seus filhos. Você já experimentou disso? Milagres que às vezes você nem tinha orado. Você nem sabia que precisava. Só quando chegou a provisão é que você pensou, nossa, eu precisava tanto disso. Jesus estava orando por você. Isso aconteceu com Pedro. Quando o Senhor falou para Pedro que o diabo queria peneirar ele, isso era real. O diabo estava tentando derrubar Pedro. Mas ele falou, fica tranquilo. Eu estou orando por você. Tem oração mais poderosa do que essa? Tem oração mais poderosa do que a de Jesus? Deixa eu te falar, não tem. Sabe por quê? Porque ele cumpriu todos os requisitos que haviam no céu. Jesus cumpriu todos. Ele não falhou em nenhum. Por isso a oração dele não tem como não ser respondida. É impossível a oração de Jesus não ser respondida, irmãos. Tem que ser respondida. Por isso quando ele ora por você, o milagre acontece. Mas ele ia orar.
Ele mandou os discípulos irem para Betsaida e ia orar. Os discípulos não entenderam. Eles ficaram com medo. Por isso que o Senhor falou que teve que compelir esses discípulos. Em João capítulo 6, versículo 21. Projeta para mim, por favor. A Bíblia diz: então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Pode deixar no 21. 21. Sublinha para mim a palavra logo. Presta atenção, vocês lembram que eu falei para vocês a distância que eles estavam da praia? Eles estavam em média 7 a 8 quilômetros da praia. Mas a Bíblia aqui está falando que logo o barco chegou ao seu destino. Como assim logo o barco chegou ao seu destino? Jesus despede deles lá na praia de dia. Passa ali em média, mais ou menos umas 12 horas depois, eles encontram com Jesus no mar. E agora, depois que eles encontram a Jesus, logo, essa palavra logo aqui, irmãos, ela significa eutelos. No original, ela significa imediatamente, agora, aconteceu agora, depois do milagre. Eles já estavam com o barco no seu destino. Qual que era o destino? Betsaida, que significa casa de peixes, lugar da multiplicação, lugar do milagre, lugar do mover de Deus. Jesus tem pressa em chegar nesse lugar. Mas como assim logo? O que eu quero te dizer com isso? No início do ano, o Senhor deu uma palavra para o pastor Aloysio. Nós estávamos reunidos entre os pastores e o Senhor deu uma palavra para ele que dizia que nós viveríamos em um ano um mover de Deus tão grande que demoraria 5 anos para acontecer. Nós viveríamos em 2 anos aquilo que iria demorar 10 anos para acontecer. Aqui, o que aconteceu foi que o Senhor, Ele diminuiu, irmãos, o tempo. Ele acelerou o tempo, na verdade. O diabo está falando que você perdeu o seu tempo, mas Deus é o Senhor do tempo. Ele é quem acelera, Ele é quem faz. Eu falo isso por mim mesmo, irmãos. Eu estou experimentando de um mover. Deus tem levantado tantos líderes na minha rede, tantos milagres têm acontecido, tanta coisa tem acontecido. Isso é o Senhor acelerando o tempo. Você precisa crer nisso. Há um mover para a igreja. O diabo quer falar que a nossa profecia não vai acontecer, mas o diabo não tem poder. Talvez ele está falando que a sua profissão, ou sei lá o que, vai andar para trás. Mas eu te digo, Jesus entra na sua vida. Quando Jesus entra no seu barco, Ele acelera o tempo. Ele acelera o tempo. O que é que você tem clamado ao Senhor? O que é que você tem orado? Que talvez demorou anos para acontecer. Eu me lembro que eu orei 8 anos para o meu pai se converter. 7 anos. No 8º ele se converteu. 7 anos de oração e jejum. Mas eu quero te falar, nesse tempo de crise, nesse tempo de tempestade, o Senhor, Ele acelera o tempo. Se você tem orado pelo seu filho, pelo seu pai, eu quero te dizer que o Senhor vai acelerar o tempo. Você não vai precisar demorar 7 anos para isso acontecer. O Senhor tem coisas grandes para nós. Ele quer acelerar o tempo. Ele quer acelerar o tempo na vida das nossas crianças. Líderes de crianças, prepare porque os campos estão brancos. 300 mil crianças vai acontecer nesses 2 anos, eu creio. O Senhor quer nos levar a um batismo de 10 mil pessoas, eu creio. O Senhor quer nos levar aos maiores encontros que nós já vivemos, eu creio. O Senhor quer levar você a ganhar os seus pais, os seus filhos, aquele filho que está se perdendo. Eu creio, meu irmão, o Senhor tem acelerado as coisas. O Senhor tem acelerado o tempo na sua vida. Estava orando por essa palavra, o Senhor me lembrou da irmã Maurília ali. Há 8 anos atrás, eu era líder de célula e estava pregando para a filha dela. Ela se desviou. Hoje está longe do Senhor. Mas justamente essa semana, num tempo de crise, num tempo onde o diabo tem tentado dizer que nós não vamos avançar, aconteceu um problema numa célula
ela vai ser minha nova anfitriã. Quem que está lá? A filha dela que se perdeu. Vai voltar, meu irmão. O Senhor está acelerando o tempo, o Senhor está acelerando, Ele é o Deus do tempo. Ele é quem controla tudo na sua vida. Você precisa crer nisso. Quando passar essa pandemia, nós estaremos maiores, mais fortes, mais numerosos, mais prósperos, mais abençoados. Para que fique sabendo que foi Deus quem fez e não tem nada a ver com o homem. Não tem nada a ver com pastores, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Como? As pessoas vão te perguntar como você prosperou, como essa igreja avançou. O Senhor fez. Em tempo de crise, em tempo em que nós não podíamos fazer nada, o Senhor vai nos alcançar. Casamentos serão alcançados, maridos voltarão para suas esposas, casamentos serão restaurados, seus filhos se converterão, haverá curas, milagres. Depois dessa pandemia, meu irmão, nós estaremos muito mais fortes. Grandes coisas o Senhor tem para fazer. Betsaida, Ele quer chegar em Betsaida, Ele tem pressa. Todos que tocaram foram transformados. O tema dessa conferência, Be Connected, fala de conectados, mas não é uma conexão da internet, dos homens, não, é uma conexão com o Senhor. Pode subir a equipe de louvor. Essa é uma conexão com o Espírito. O final dessa história, meu irmão, foi um grande avivamento que aconteceu em Betsaida. O Senhor estava mandando os discípulos para lá, porque ali haveria um grande mover. Mas sabe de algo? Nós também estamos passando pela tempestade. E no final, nós vamos chegar em Betsaida. Nós vamos chegar no lugar da multiplicação dos peixes. Eu me lembro que no início da pandemia, o Senhor começou a colocar isso no coração do pastor Radamés. E ele me pediu até para fazer uma imagem. Nós fizemos tantas imagens, mas o final, sabe qual que eram as imagens? Um cardume de peixes. Há um cardume de peixes para nós. Nós estamos indo para Betsaida. A colheita é grande, meus irmãos. Prepare as redes, lance as redes, porque nós vamos ter a maior colheita que nós já tivemos. A presença do Senhor vai atrair cada um. Sabe que da conferência até o batismo, nós vamos ter 75 dias. E o Senhor colocou algo no coração do pastor Jaios. Nós vamos também fazer um mover de evangelismo, onde nós vamos pregar para no mínimo uma pessoa por dia, durante 75 dias. Uau! Você tem noção do que o Senhor pode fazer? Você tem noção da dimensão disso? Uma pessoa só, cada um dos nossos irmãos. O mundo está em pânico, mas é hora de nós falarmos a verdade, de nós dizermos as boas notícias, as boas novas. É hora de você abrir a boca, é hora de você falar. Nós temos o segredo para toda essa doença. Nós temos o segredo da paz, da felicidade para essa humanidade. E há um mover nos esperando do lado de lá. Pedro o pecador, Pedro aquele que traiu, que negou Jesus, por fim, ali no barco, ele mesmo sabendo quem ele era, ele fala para o Senhor: Senhor, eu posso fazer o que o Senhor está fazendo? Eu queria te convidar a fechar seus olhos agora, onde você está. Pedro faz uma pergunta para o Senhor: eu posso fazer o que o Senhor está fazendo? Eu posso andar sobre as águas assim como o Senhor? E eu queria que você imaginasse agora os olhos do Senhor Jesus, olhando para você e dizendo: você pode fazer coisas ainda maiores. Essa é a resposta do Senhor para você. Você pode fazer coisas ainda maiores. Andar sobre as águas, você pode fazer coisas ainda maiores. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós ainda vamos orar.
Essa tempestade, ela fala do problema. Nós fomos chamados para saltar os problemas. Nós fomos chamados para andar sobre as tempestades, sobre o Covid, sobre a pandemia. Nós vamos pisar sobre todas essas crises, sobre todo esse embaraço que a sociedade está. Você vai andar como Jesus, meu irmão, altaneiramente sobre as ondas do mar. Não vai te alcançar, não vai te abater. Eu queria que por um momento você fechasse os seus olhos e começasse a profetizar sobre essa conferência. O Senhor tem coisas grandes para fazer no nosso meio, irmãos. E eu queria te convidar a profetizar sobre essas casas, sobre cada casamento, sobre cada célula que vai se reunir, sobre cada pessoa que estiver ali, sobre a presença do Senhor. Feche os seus olhos nessa hora, profetiza. Senhor, nós queremos abençoar essa conferência, queremos profetizar um grande mover sobre nós, no lugar onde o diabo tentou destruir, o diabo tentou escravizar. Nós veremos a glória do Senhor se manifestar naquele lugar. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre cada casa. Senhor, vem sobre o medo, sobre o pânico. Nós profetizamos agora, a sua presença vai estar ali de uma maneira poderosa, vai atrair as pessoas, vai haver paz, vai haver graça naquele lugar, em nome de Jesus. Nós não vamos olhar para as circunstâncias, mas nós vamos olhar para o Senhor. Assim como Pedro, nós vamos andar sobre a tempestade, nós vamos andar sobre o problema, em nome de Jesus, amém. Eu queria ainda convidar todos os líderes aqui na frente. Queria que você esparramasse, não fizesse aglomeração. Vamos usar toda essa frente aqui, mas eu quero te convidar, líder de célula, vem aqui à frente. Você que é líder de jovens, de adultos, de crianças, há um mover sobre a sua vida. Você que vai carregar a arca, eu quero orar pela sua vida hoje. Pode encostar mais na frente, tenta manter o distanciamento, venha de máscara, mas nós queremos orar por vocês nessa hora. Sim, Senhor, nós queremos abençoar cada um dos nossos líderes. Esses irmãos são aqueles que vão carregar a arca nesses dias. Que o Senhor venha sobre a sua casa, venha sobre as suas mãos agora. Coloca fogo, coloca unção. Eles já são capacitados em nome de Jesus. Senhor, coloca palavras nas suas bocas. Não importa o quanto eles erraram, assim como Pedro, eles fazem obras ainda maiores. Eu profetizo, Senhor vai usá-los. Usa sua boca, usa suas mãos, usa eles com intrepidez, usa eles com coragem, usa eles com unção. Vida de Deus, a sua presença vai na frente. Quando eles estiverem à frente dessas células, dessa conferência, eles serão usados. Oh Deus, nós profetizamos ao mover sobre a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Ainda onde você está, eu quero te convidar a orar por salvação agora, amém, irmãos? Betsaida é o nosso lugar, é lá onde os peixes vão pular no barco. É lá onde a sua célula vai se multiplicar, é onde você vai ver o milagre acontecer. Eu queria que você orasse agora com encargo por salvação. Há uma grande porta diante de nós, há uma grande oportunidade diante de nós. Onde tem medo, onde tem o pânico, nós vamos vir com a palavra do Evangelho, trazendo a paz, trazendo a alegria. Senhor, nos dê os perdidos. Senhor, nós oramos por salvação nessa hora. Em nome de Jesus, salva os perdidos, alcança aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, que estão oprimidos. Senhor, vai de encontro agora. Essa é a nossa oportunidade. Não nos deixe perdê-la, não nos deixe passar. Mas eu quero, ó Deus, aproveitar os meus últimos dias diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, nos usa como meio de salvação. Usa, Deus, como instrumentos nesses dias, em
instrumentos para salvar, para curar, para libertar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que esse é o tempo da minha oportunidade. Eu quero ir para o lado de lá. Eu quero viver esse avivamento. Senhor Jesus, não importa a tempestade, eu vou andar sobre as águas. Há um grande mover sobre nós. Nós vamos desfrutar da maior conferência que já vivemos. Nós vamos além. E depois dessa pandemia, nós vamos ver que crescemos ainda mais, que estamos ainda maiores, que o diabo não nos paralisou, ele não nos calou, mas o Senhor venceu. O Deus dos exércitos, o Deus das batalhas, Ele é forte, e assim nós somos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Toma posse dessa palavra, aplauda o Senhor, diga glória a Deus nessa noite. Toma posse disso nessa semana. Vai ser uma semana poderosa. Não fique de fora do nosso jejum, não fique de fora dessa conferência. Amém?